Chegamos à última aula de 2021. Hoje analisaremos o ânimo do apóstolo Paulo frente à morte. Veremos resumidamente a sua visão escatológica e, por fim, apontaremos os sinais do fim dos tempos e a maneira bíblica como a igreja deve aguardar o Senhor. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a última lição do ano letivo de 2021, cujo assunto é a gloriosa esperança do apóstolo. Revelo a minha alegria e gratidão a Deus pela vida de todos vocês que estiveram conosco durante todo esse ano, em especial nesse último trimestre, onde passamos a analisar a vida do apóstolo Paulo. Estudamos a sua biografia, aspectos de seu ministério e no terceiro e último bloco dessa revista passamos a discorrer sobre o ânimo do apóstolo, o seu zelo pela doutrina, a sua coragem frente à morte e agora falaremos sobre a sua gloriosa expectativa, a sua esperança, aquilo que o colocava em movimento, a tônica de seu ministério, o que aquecia o coração do apóstolo. Antes de tocarmos nos pontos importantes da lição, já quero lhe dizer que o subsídio que estou utilizando disponibilizamos na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo. Cliquem e façam download desse material que não custa nada. É um presente nosso para você. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação. Uma ferramenta extraordinária que tem mudado a vida de milhares de pregadores, tanto no Brasil como fora do Brasil. Você não pode ficar de fora. Não sabe montar um sermão de forma homilética com introdução, desenvolvimento e conclusão e entremeado a essa estrutura, colocar ali a explicação, a contextualização, a aplicação, ilustração, apelo, não sabe como interpretar a Bíblia seguindo as regras da hermenêutica e da exegese e nem como entregar aquilo que Deus coloca no teu coração. Tá aí a solução, curso O Pregador e a Pregação. É pagamento único, você só paga uma vez, o acesso é vitalício, isto é, para a vida toda e você tem direito a vários bônus. E um deles é outro curso. Você compra o Pregador e a Pregação e ganha de brinde um curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. Não perde mais tempo, clica no link que está aí embaixo e vem conferir essa super oferta. Vamos agora para a nossa lição. Já quero que você abra aí a sua revista. Vamos ler o texto áureo que nos diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8. Na versão NVT, esse mesmo texto foi traduzido da seguinte maneira: mas nós que vivemos na luz, é um estilo de vida, devemos ser sóbrios. E agora vem a prática de quem vive na luz. Nós andamos como pessoas sóbrias, protegidos pela armadura da fé e do amor e usando o capacete da salvação. Na Bíblia, ou paráfrase NBV, Nova Bíblia Viva, o texto pode ser lido da seguinte maneira: mas nós que somos do dia. Veja essa metáfora, somos da luz, somos do dia, são sinônimos. Conservemo-nos sóbrio. Isso diz respeito a um estado. Eu sou sóbrio hoje e amanhã não. Paulo está falando de algo que deve ser constante. Conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor e usando o nosso capacete. E ele vai dizer aqui de forma bem clara o que é esse capacete: a esperança da salvação. E meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos esse contraste entre luz e trevas, dia e noite, sobretudo no contexto dessa passagem onde está inserido o nosso texto áureo. E essas metáforas, elas são usadas frequentemente dentro da palavra de Deus para descrever a diferença entre bem e mal, entre o povo de Deus e o povo do mundo. A luz representa aquilo que é bom, puro, santo e confiável. E as trevas representam o que é
pecaminoso e aquilo que é mal. Dentro dessa metáfora, podemos desenvolver aqui o seguinte pensamento: o estilo de vida de quem é do mundo, ele é descrito da seguinte maneira: aqueles que são da noite, das trevas. É o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 5, diz o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e do dia. E ele diz assim: nós não somos da noite nem das trevas. E qual é o sentido dessa metáfora aqui, daquele que é da noite, daquele que faz parte das trevas? Essa metáfora aqui, ela aponta para uma escuridão, indica uma escuridão intelectual e também moral. O estilo de vida descrito, né, daqueles que são da noite é porque a Bíblia diz que eles andam dormindo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 6, andam em um sono profundo. E aqui nós temos a ideia de uma indiferença espiritual. E por fim, Paulo ainda utiliza uma linguagem para descrever o estilo de vida de quem é do mundo, de quem é da noite, de quem é das trevas, dizendo que eles vivem embriagados. E essa metáfora, ela denota uma vida de pecado ativo, de alguém que está sendo controlado pela carnalidade. Ele perdeu o controle de si mesmo, ele vive dirigido pelo pecado. E Paulo vai dizer que nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós não andamos embriagados, nós não vivemos dormindo. Paulo vai dizer dentro do nosso texto áureo que nós somos do dia, nós somos da luz. E aqueles que são da luz, eles aguardam o Senhor com sobriedade. É o que diz o nosso texto áureo: sejamos sóbrios. E ser sóbrio significa estar cheio de ardor moral e espiritual, é viver de forma lúcida, vigilante e equilibrada. Aquele que está sóbrio não é enganado pela aparência cativante do pecado e nem é indiferente às coisas espirituais. E presta atenção nessa informação aqui. Quem é sóbrio? Sóbrio é aquela pessoa que não está sob efeito de um entorpecente, e no caso aqui é o pecado. Aquele que é sóbrio, ele não coloca os seus prazeres carnais acima de suas necessidades espirituais. Pelo contrário, eles vivem protegidos pela fé, pelo amor e pela esperança. É a tríade suprema das virtudes cristãs, e um texto prova para isso é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. A lição que podemos extrair aqui do nosso texto áureo é a seguinte: nós podemos entender que Paulo ele quer transmitir uma ideia de que a esperança da salvação deve provocar em nós atitudes, deve mudar o nosso estilo de vida. E podemos aplicar da seguinte maneira: em primeiro lugar, no mundo há aqueles que não têm essa esperança. E por não ter essa esperança, o estilo de vida dessas pessoas denuncia um vazio de seu coração. Elas vivem como alguém que não tem esperança. Em segundo lugar, existem crentes, e agora que eu não estou falando de uma pessoa descrente, de uma pessoa ímpia, eu estou falando de crentes que têm essa esperança, mas ela enfraqueceu em seus corações. E eles vivem na janela, parecendo Eutico. Ora cochila, ora não cochila, ora olha para o que está acontecendo dentro da reunião, dentro do culto, ora olha para aquilo que está acontecendo lá fora, lá no mundo. A esperança ela já não arde mais em seus corações. E por fim, existem aqueles que estão inflamados por esta esperança, diga-se de passagem, gloriosa, e vivem com intensidade para a glória de Deus, aguardando o Senhor Jesus. E eu lhe pergunto já aqui, vou fazer muitas perguntas reflexivas ao decorrer desta lição. Essa esperança, ela está viva em seu coração? Ela arde na sua alma? Ou ela enfraqueceu dentro de você? Reflita um pouco sobre isso. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. E a verdade prática ela é justamente a confirmação de tudo o que expomos na explicação e na aplicação do nosso texto áureo. O apóstolo Pedro,
ele corrobora com esse mesmo pensamento que acabamos de expor quando ele escreve o seguinte: coloquemos, ou ele diz aqui o seguinte, portanto estejamos com a mente preparada, prontos para a ação, sejamos sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A minha esperança em ver Jesus, em estar com Ele, deve afetar a forma como eu vivo aqui e agora. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se eu tenho essa esperança queimando no meu coração, lógico que eu vou me movimentar em direção à santidade. Lógico que as minhas ações, elas vão ser em prol de uma vida santa, de uma vida que glorifique a Deus. A minha expectativa aqui é vê-lo, é estar com Ele. E eu vivo a partir dessa expectativa de uma forma digna do Evangelho. Se os irmãos estão entendendo, eu posso passar adiante. O nosso objetivo geral é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Essa esperança era a esperança do apóstolo Paulo e deve também ser a mesma nossa esperança. O tópico de número 1 vai tratar sobre a consciência de Paulo diante da morte. Tópico de número 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E o tópico de número 3, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Falando sobre a consciência de Paulo diante da morte, nós podemos aqui de forma enfática asseverar que agora já se passaram mais ou menos 30 anos desde que Paulo aceitou Jesus no caminho de Damasco. E ele tinha consciência de que era o fim de sua jornada. O tempo de sua morte havia chegado. No entanto, mesmo estando preso em Roma e com a sentença decretada, o apóstolo Paulo ele mantém uma postura admirável. Ele não está despreparado, ele não está desesperançoso, desanimado, desesperado e nem deprimido. Ele está preso em uma masmorra romana, aguardando a morte, e nós quase que podemos ver o seu rosto, que me parece transparecer confiança, convicção, certeza e alegria. É possível, pelo relato que nós lemos de 2 Timóteo, ver um homem resolvido e realizado, sem arrependimentos, aguardando, aleluia, se encontrar com o seu Senhor. E eu já queria que você aqui parasse um pouco para refletir que a morte, ela é um compromisso inescapável. Às vezes ela vem cedo, às vezes ela vem um pouquinho mais tarde, no entanto é certo que ela vem. A morte, ela é um compromisso que nenhum homem pode fugir. Você adia seus compromissos aqui, mas quando chega o momento de você partir, é algo que você não pode adiar. E todos nós estaremos diante do Senhor. Aqueles que serão arrebatados, aqueles que não serão arrebatados estarão diante do Senhor. Nós devemos estar preparados para esse momento. Não sabemos o dia da nossa morte, como também não sabemos o dia da vinda do Senhor. E nós, meus irmãos, devemos refletir um pouco sobre isso aqui da seguinte maneira: se soubéssemos que morreríamos amanhã, ou que Jesus voltaria amanhã, quais seriam os nossos arrependimentos? Será que nós temos nos preparado para esse momento? Qual seria, o que você faria se você soubesse que só tem agora 24 horas? Ah, irmão Murilo, eu pediria perdão, eu oraria mais, eu jejuaria mais, eu leria mais a Bíblia, eu evangelizaria mais, eu me entregaria mais, eu me doaria mais. Essas são as respostas mais comuns. E por que é que você não vive assim agora? Jesus pode lhe chamar daqui a pouco. Jesus pode voltar enquanto eu estou ministrando esta lição. Por que que você não vive com essa consciência do fim agora, nesse exato momento? Por que que você não vive todos os teus dias como se Jesus fosse voltar amanhã? Paulo estava diante da morte e não vemos um homem ali cheio de temores, mas vemos um homem convicto,
cheio de fé. Ele diz em 2 Timóteo algumas palavras que mostram justamente a sua postura diante da morte. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6, Paulo diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício ou sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Essas duas palavras, elas revelam muito do coração de Paulo nesse momento em que ele estava vivendo. A palavra oferecido por libação ou aspersão de sacrifício significa derramar sobre o altar uma oferta, ou era uma oferta derramada. Essa linguagem ela é extraída da liturgia sacrificial do Antigo Testamento. Libação ou aspersão de sacrifício é o ato de derramar água, vinho ou sangue. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? César não vai me matar. Eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo como sacrifício. Tenho sido um sacrifício vivo servindo a Ele desde o dia em que fui salvo. E agora, no final de minha jornada, eu vou completar esse sacrifício entregando a minha vida a Ele. Era a consciência que Paulo tinha da morte. Eu não vou ser aqui ser assassinado pela violência, pelo ódio dos romanos. Não, a minha vida está sendo entregue como um sacrifício. Aleluia. E o segundo termo que ele usa aqui, ele diz assim: o tempo da minha partida está próximo, chegou. E essa palavra partida, ela é cheia de significado dentro do seu sentido original. Essa palavra, ela quer dizer, em primeiro lugar, levantar âncora e navegar. Para Paulo, morrer é ser liberto do mundo e ter a oportunidade de navegar para a eternidade e estar junto de Deus. É o primeiro sentido da palavra partir. Em segundo lugar, essa palavra também significa desarmar uma tenda. Paulo, ele estava dizendo que, em outras palavras, a tenda dele estava se desarmando aqui, que é a sua morada temporal, para que ele recebesse um edifício, uma casa permanente, aleluia, na presença de Deus. Em terceiro lugar, partir também significa soltar um prisioneiro. Paulo vislumbrava sua libertação e não a sua execução. Olha, na ótica humana aqui eu vou ser executado, mas na ótica que eu tenho, da esperança que eu tenho, eu vou ser liberto. Eu vou estar com Cristo. Em último lugar, essa palavra partir também significa tirar o jugo de cima de um boi. Para o apóstolo, ele havia trabalhado com afinco durante muitos anos e agora seu Senhor tiraria o seu jugo e o promoveria a um serviço mais exaltado. Oh, meus irmãos, o crente, ele deve ter essa visão da morte. Para Paulo, falando aqui em outras palavras, morrer era ser transferido e promovido. Às vezes você escuta a morte de um irmão e você diz assim: fulano de tal foi promovido às mansões celestiais. Paulo tinha essa noção de não, morrer é ser transferido e ser promovido. E o crente, ele deve ter essa mesma visão. No sentido de transferência, é porque agora Paulo ia ser mudado da filial, que é este mundo, para trabalhar na matriz, que é o céu. No sentido de promoção, porque agora ele vai continuar trabalhando e servindo, mas ao lado do chefe, ao lado do mestre. Dentro ainda de 1 Timóteo, Paulo diz algumas coisas interessantes. Capítulo de número 7, Paulo ele mostra que ele estava com o senso de dever cumprido. Capítulo 7, ou melhor dizendo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate. O que é que Paulo ele está nos comunicando aqui nesta passagem? A imagem presente aqui de combater o bom combate era uma expressão que apontava para um pugilista, um boxeador que estava em uma arena lutando contra um inimigo. E Paulo ele faz essa comparação justamente para indicar um prodigioso esforço de energia contra um inimigo muito poderoso. E o pastor Warren Wiersbe, ou melhor dizendo, William Hendrickson, ele escreve em seu comentário o seguinte: houve um combate contra Satanás. Paulo combateu o bom combate. Houve um combate contra Satanás.
contra os principados e potestades, os dominadores do mundo das trevas nas regiões celestiais. Paulo combateu contra os vícios e violências de judeus e pagãos, contra o judaísmo entre os gálatas, contra o fanatismo entre os tessalonicenses, contra as contendas, a fornicação e os litígios entre os coríntios, contra o gnosticismo entre os efésios e os colossenses, de fora os conflitos, de dentro os temores e, finalmente, porém não menos importante, contra a lei do pecado e da morte que operava em seu próprio coração. Houve um combate. E Paulo diz solenemente: eu combati esse bom combate. Eu lutei. Eu estive nessa arena até o fim. E ele pode dizer de forma triunfante: eu fui vencedor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Você lutou durante todo esse ano de 2021 e Jesus vai lhe dar força para lutar o ano de 2022 também. Aleluia! Você é mais do que vencedor em Cristo. Paulo utiliza outro termo também, outra metáfora bem interessante. Ele diz: terminei a corrida. Ora, ele combateu o bom combate e ele está falando que terminou a corrida. A imagem que Paulo tinha em mente ao usar essa metáfora provavelmente era a de um atleta competidor que alcançou a linha de chegada, mesmo correndo em uma pista com muitos obstáculos. Paulo está dizendo que tinha muitos obstáculos, mas eu fui correndo, fui pulando cada um, fui pulando e cheguei até o fim. Glória a Deus! Nenhum obstáculo impediu o apóstolo de completar a corrida. E em nossa vida cristã, enfrentamos também muitos obstáculos. Mas nós não podemos nos desanimar no meio do caminho. Devemos completar a nossa carreira. Eu sei que a sua chegada até aqui foi uma chegada em que você teve que passar por muitos obstáculos. Mas continue, a fim de que você possa dizer como Paulo: eu terminei a minha carreira. Devagarzinho, me arrastando, às vezes caminhando, às vezes deitado, mas sempre avançando. Eu cheguei até o final. Eu terminei a corrida. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude a falarmos isso também no final da nossa história aqui nesta terra. Eu terminei a corrida. E por fim, não menos importante, Paulo diz o seguinte: guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ao inventariar o passado, Paulo finalmente deixa de lado as metáforas e escreve: a fé eu guardei. E o que significa guardar a fé? Quero dizer aqui aos irmãos pelo menos os 3 principais motivos. O primeiro deles é: mantive o acordo ou a fidelidade. Quando Paulo diz assim, eu guardei a fé, diz respeito a essa expressão: mantive o acordo, a fidelidade, fui fiel até o fim. Ou pode também significar mantive a doutrina genuína, a fé no sentido objetivo. Ou ainda uma terceira possibilidade, e essa é a que eu considero mais correta. Paulo ele estava dizendo, quando ele falou guardei a fé, ele dizia mais ou menos o seguinte: retive a minha confiança pessoal em Deus, minha confiança em todas as suas promessas centradas em Cristo. Na arena espiritual da vida, não só combati arduamente e corri bem, mas fui sustentado até o fim pela convicção profundamente arraigada de que receberei o prêmio glorioso. Aleluia! Esse glorioso galardão. Paulo está dizendo, olha, eu fui fiel até o fim e fui sustentado por essa fé. Essa fé me manteve em pé frente às lutas mais terríveis que enfrentei. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:8 o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E eu disse a você que faria algumas perguntas reflexivas, né? Nós amamos de fato a vinda do Senhor? Nós vivemos como pessoas que amam a vinda do Senhor? Ou nós amamos só de boca? Esse amor ele se demonstra em ações? Nós temos mesmo essa esperança de vê-lo? Porque quem tem esperança de vê-lo manifesta esse desejo aqui.
manifesta essa vontade agora. Aleluia, essa vontade é um anelo de estar com Ele. E quem tem vontade, quem tem essa esperança de ver Jesus, já mostra isso nas ações, na vida de oração, na vida de intimidade, no jejum, no clamor, na oração, no serviço. Glória a Deus. Se nós temos essa mesma esperança, Paulo ele nos assegura que também receberemos o mesmo galardão que ele recebeu. Meus irmãos, nós passaremos agora a falar sobre o tópico de número 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, e eu só vou utilizar textos usados por Paulo. Que fique bem claro aqui, o autor da lição, ele trata aqui sobre Apocalipse, ele fala sobre Zacarias, ele fala sobre textos que estão em Atos, e eu só quero usar textos que o apóstolo Paulo escreveu para falar sobre a doutrina ou a sua visão escatológica, a visão de Paulo acerca dos últimos dias. E antes de falarmos sobre a visão de Paulo sobre os últimos dias, eu gostaria de descrever aqui o que é escatologia. Eu peço perdão aos irmãos aqui, eu estou um pouco lento, né? Hoje foi um dia muito corrido, desculpem parar a aula para dividir isso com vocês. Agora é mais ou menos 3 horas da manhã, ou 2 horas da manhã, eu perdi a hora, cheguei da igreja, estava aqui preparando a aula, tivemos um culto abençoado, no entanto o nosso corpo físico está cansado. Amanhã cedinho, por volta de 6, 7 horas, estaremos de pé para trabalhar, para continuar a nossa vida diária. A semana começa e a gente não pode ficar parado, mas mesmo assim, mesmo em altas horas da madrugada, não poderia deixar de gravar esta aula aqui para auxiliar os irmãos. Então, se eu estou um pouco lento aqui no processar das informações, eu peço perdão a todos vocês. Faço o que faço por amor a Deus e por amor à vida de cada um que está me assistindo nesse momento. Vamos definir o que é escatologia, se o tablet aqui cooperar. Escatologia é a área da teologia que trata dos últimos eventos da história do mundo e do destino final da raça humana, tendo como foco especial o estudo das profecias bíblicas referentes ao retorno de Cristo, ressurreição dos mortos, juízo final e eternidade. É a doutrina dos últimos tempos. E nós devemos cuidar para ter uma visão bíblica e equilibrada sobre o assunto, evitando certos exageros. Quais são os 3 principais exageros quando falamos sobre escatologia? É um parêntese aqui que eu estou abrindo para tratar um assunto necessário. Primeiro, nós temos uma visão aqui muito exagerada que eu denomino de escatofobíacos. Quem são os escatofobíacos? São aqueles que sentem medo de tudo relacionado à doutrina das últimas coisas. Essas pessoas não leem o livro de Daniel, não leem o livro de Apocalipse, e quando se fala da volta de Jesus, do arrebatamento, elas ficam apavoradas. Elas não gostam dessas coisas, elas têm medo de tudo. Elas não gostam de falar do fim dos tempos. São os escatofobíacos. No outro extremo, nós temos os escatomaníacos. É assim que eu denomino esse exagero. Quem são os escatomaníacos? São aquelas pessoas que veem um sinal escatológico em tudo. A lua está cheia, é um sinal da vinda de Jesus. Aqui no sertão, né? Começou a chover, aqui não chove tanto. Aí começou a chover, trovejar, relampear. Aí muita gente, porque Jesus pode voltar daqui a pouco. Jesus pode voltar hoje. Vê sinal escatológico em tudo. O código de barra era o sinal da besta dos anos 2000. O Pix é o sinal da besta. Apareceu uma imagem aí agora, colocada em um lugar na ONU. Tá vendo aqui? É os últimos dias, Jesus está voltando. E elas tentam achar sinais escatológicos em tudo. E assim se constituem um certo exagero. Por fim, nós temos os donos da razão. É aquela pessoa que acha que a visão que ela tem do fim é a correta e só ela está certa. Nós devemos cuidar para não sermos pessoas assim. Por quê, irmão Murilo? Devemos ter a humildade de reconhecer que quando falamos em escatologia, estamos tratando de um assunto cujos detalhes não são claros. Os detalhes, nós temos certeza que Jesus vai voltar, mas os detalhes de como tudo isso vai acontecer,
não são claros. E é justamente por isso que nós temos aqui mais de uma dezena de correntes teológicas sobre esse assunto. E, infelizmente, muitos irmãos, achando-se os donos da razão, utilizam essas correntes teológicas que são assuntos secundários para causar divisão no meio do povo de Deus. E nós devemos cuidar para não incorrermos nesse erro. Não dá para explicar tudo aqui, mas quando falamos sobre escatologia, existem aqueles que são pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-milenistas históricos, amilenistas, pós-milenistas, aí temos os pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas, temos aqueles que são pós-tribulacionistas, os dispensacionalistas e tanta coisa aqui que a gente pode dizer. Temos aqueles que acreditam que o arrebatamento ele é parcial e tanto detalhe, a gente não pode se colocar como o dono da razão. Quando se fala de escatologia, a Bíblia não fecha esse assunto, assim, não é assunto fechado. Nós devemos ter humildade em reconhecer isso. Mas eu quero falar sobre a doutrina das últimas coisas, segundo o apóstolo Paulo, e nós queremos aqui destacar, lógico, bem resumidamente, a visão doutrinária que Paulo tinha acerca dos eventos escatológicos. E eu já quero dizer aqui aos irmãos que a visão, a minha linha de interpretação é a mesma linha das Assembleias de Deus. Com isso, não estou dizendo que os irmãos batistas são hereges, que os irmãos presbiterianos são hereges, que os irmãos congregacionais são hereges. Não, é a minha linha de interpretar a escatologia, a mesma linha da Igreja Assembleia de Deus. Uma linha dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista. O que seria mais ou menos essa linha, irmão Murilo? Em suma, nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que a segunda vinda de Jesus ensinam de forma pedagógica que será em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento. A segunda fase, todo olho verá, é a vinda em glória de nosso Senhor. Nós cremos que o milênio ele será inaugurado aqui no advento da vinda do Senhor em glória, que todo olho vai ver. Nós cremos que o milênio é um período literal de 1000 anos, onde o Senhor ele vai governar, o Senhor ele vai reinar, ele vai se sentar em seu trono e vai reger as nações. Nós cremos no milênio de forma literal. Então, nós somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas. E é justamente com essa visão, não desmerecendo as demais, que nós queremos falar sobre aquilo que o apóstolo Paulo ele cria. E eu quero aqui citar rapidamente alguns textos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele aguardava o retorno de Jesus a qualquer momento. Paulo tinha essa expectativa. Jesus vai voltar ainda nos meus dias. Olha só. Jesus pode voltar ainda em um dia que eu estiver vivo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos. Então ele está se incluindo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Meu irmão, Paulo está falando de arrebatamento aqui. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo, ele aguardava o retorno de Jesus ainda em seus dias. Quando falamos sobre a doutrina dos últimos tempos, nós que temos uma visão pré-tribulacionista, acreditamos que essa vinda de Jesus, o arrebatamento, ele é algo iminente. Ele é algo que pode acontecer a qualquer momento. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele acreditava no arrebatamento. Isso fica claro. Tessalonicenses 4,17, a Bíblia diz: seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 52, a Bíblia diz: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É um texto que reforça aquilo que Paulo estava ensinando os Tessalonicenses. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo dá a entender
que a igreja não passará pela grande tribulação. É por isso que nós cremos na doutrina do arrebatamento, na doutrina em que o Senhor ele voltará para buscar a sua igreja antes do período tribulacional. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1,10, portanto, podemos acreditar, ou melhor dizendo, diz o seguinte, Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz, porque não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é mais ou menos uma visão daquilo que Paulo tinha sobre os últimos tempos. Jesus subiu, Jesus está ao céu, e Paulo sabia que esse Jesus que subiu, ele voltaria para buscar os santos, tanto aqueles que estiverem vivos como aqueles que morreram no Senhor. Em último lugar, dos tempos e das estações, é o terceiro tópico, e eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre os sinais da vinda do Senhor. E eu vou fazer uma lista de sinais negativos e terminar com um sinal positivo, que é justamente o que a lição menciona. Dos sinais negativos que demonstram, aponta para a vinda de Jesus, o surgimento de muitos enganadores e de muita gente enganada. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus 24, do 4 ao 5, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, vão vir muitos enganadores e muitas pessoas serão enganadas nesse período. É o que nós vemos nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nesse período do fim, haverá guerras e rumores de guerra, fome, pestes, olha aí a pandemia, fomes, pestes e terremotos, Mateus 24 e 7. Haverá um tempo de perseguição, Mateus 24, versículo de número 9. Para os irmãos que não sabem, lá no Rio de Janeiro já foi aprovado um projeto de lei falando sobre assédio religioso. É um projeto de lei que visa a proibição da evangelização. Dá para os irmãos entenderem, é só o princípio, é só o começo, o negócio ainda vai apertar. Escândalos, traição e ódio, Mateus 24 e 10. Nunca vivemos um tempo em que o meio religioso está sendo desacreditado por meio de escândalos morais, escândalos financeiros que estão acontecendo em todo o Brasil. Os irmãos sabem aí de um escândalo muito famoso que tem matado a fé de muita gente, de um cantor, de um grande evangelista, que, olha, irmãos, é só coisa que aparece para denigrir a imagem do evangelho. Temos aqui ainda iniquidade e esfriamento do amor. A Bíblia diz em Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui está acontecendo em nossos dias. Está acontecendo dentro da igreja. São sinais negativos. E eu quero falar aqui sobre um sinal positivo da volta de Jesus. Apesar de estar acontecendo tudo isso aí que eu disse aos irmãos, um sinal positivo da volta de Jesus é o derramar do Espírito Santo. Nós temos uma promessa lá em Joel 2, 28 e 29 que diz, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre todos os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E essa profecia se cumpriu lá em Atos 2. Lá em Atos 2, o tempo do fim começa. A Bíblia diz, Atos 2, 16, 17 ao 18, pelo contrário, e isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Nós cremos que no período do fim, a igreja perseguida será avivada. A igreja perseguida, ela será cheia do derramar, cheia do Espírito Santo.
é um sinal positivo da volta de Jesus. E nós devemos aguardar o nosso Senhor, falando aqui, lógico, de forma bem resumida, devemos esperá-lo com anelo, com anseio, com desejo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 17, o Espírito e a noiva diz vem, e quem ouve, diga vem. Nós devemos esperá-lo com prudência. Jesus ele vai vir de forma iminente, nós precisamos estar preparados. Devemos esperá-lo em santidade. Eu já citei aqui Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos esperar Ele servindo. A Bíblia diz em Lucas 12, capítulo 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo. E nós devemos esperá-lo com perseverança. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Fica aqui mais uma vez a minha gratidão pela vida de todos vocês. Peço desculpa se a aula ela foi rápida, resumida, ou se eu fui um pouco lento nas ideias durante a ministração dessa aula. Realmente, confesso aos irmãos, estou muito cansado. Divido isso com vocês. Embora o corpo esteja cansado, os olhos estejam pesados, as costas estejam aqui doendo muito. Eu digo aos irmãos uma coisa, estou muito feliz em ter participado desse momento, em ter tido essa oportunidade em ministrar, em compartilhar aquilo que falei com vocês. Deus abençoe cada um e eu espero todos os irmãos no próximo trimestre que se iniciará em 2022. Abra a jaula.